Oi, pessoal, nós vamos agora começar a nossa aula de história. Você vai abrir o seu livro na página 90, tá? E nós vamos falar sobre um dos patrimônios mundiais da Unesco, né? O nosso livro traz como um título O Mundo que Queremos e depois vai trabalhar um pouquinho sobre esse título de patrimônio mundial que um lugar chamado Mbanza Congo, lá da Angola, recebeu e que hoje a gente vê a sua influência tão importante dentro da nossa cultura brasileira, tá? Então, o nosso texto ele começa assim, ó. Na África, há importantes patrimônios mundiais, como o centro histórico da antiga cidade de Mbanza Congo, em Angola. A história dessa cidade, que foi capital do Reino do Congo, também está conectada com a nossa história, pois a cultura brasileira tem influência de muitos aspectos da cultura dos povos bantus, que formaram o Reino do Congo. Então aí esse primeiro parágrafo, né, introdutório já mostra muito por que nós vamos estudar sobre ele, né? Sobre esse lugar, sobre o Mbanza Congo, lá na Angola, que é um país lá da África, né? Por que a gente vai estudar? Porque ele tem grande importância dentro da nossa cultura brasileira, tá? Nós fomos formados, a nossa cultura está intimamente ligada com o povo africano. E muito do que nós temos dentro da nossa cultura surgiu lá em Mbanza Congo, lá na Angola, né? Isso aqui faz parte, assim, de tudo que nós sabemos e conhecemos sobre a cultura do povo africano e tem muito a ver com as tradições religiosas, da cultura, do alimento que nós consumimos até hoje, da música que nós escutamos, de todas as tradições, do que nós cremos, das lendas que nós escutamos. Tudo isso tem a ver com esse povo Bantu, né, que formava o Reino do Congo, lá na África. Então vamos entender um pouquinho por que ele foi considerado patrimônio mundial da Unesco? Então vamos lá? Mbanza Congo, em Angola, recebe título de Patrimônio Mundial da Unesco. Capital política e espiritual do antigo Reino do Congo, região onde hoje estão localizados Gabão, República do Congo, Angola e República Democrática do Congo. Mbanza Congo representa a importância da tradição Congo e seus conflitos com a chegada dos portugueses e da religião católica na África Central no final do século XV. Então, olha, já está apontando para um problema que aconteceu, né? Vários conflitos depois que os povos portugueses chegaram e também por causa da imposição da religião católica sobre eles. Lembra que era uma capital política e espiritual, então tem a ver com a religião e as crenças desse povo. Um reino que crescia e influenciava parte da África no século XIII, representa uma civilização de riqueza cultural inestimável. Formado inicialmente por 144 tribos, esse império construiu a história e cultura de países como Angola, o Congo, a República Democrática do Congo e Gabão e de seus descendentes em todo o mundo. Com o compromisso de pesquisar e compartilhar a história e os símbolos da cidade, o arqueólogo Bruno Pastre Máximo lançou um site baseado em uma vasta pesquisa de campo, onde ele ressalta aspectos religiosos e culturais da região. Na cidade, atenção, tá entre aspas, então é ele falando, tá? Na cidade existem 3 lugares chaves: o Columbimbi, Iala Inhocubi e Intotila. Columbimbi é descrita pelas autoridades científicas angolanas como o vestígio material da primeira catedral construída na África subsaariana pelos portugueses. Então é um lugar onde tinha uma igreja construída, né? Disse o Bruno. Para diversos grupos locais, no entanto, a ruína não é vista como de origem portuguesa, sendo um legado pré-colonial. Ela é um símbolo do passado ancestral e um legado dos ancestrais.
A árvore Yala Nhuncuyu é uma ligação com a ancestralidade mediada pela lei e ordem. Diante dela foram feitos muitos julgamentos, acrescentou o pesquisador. Então era como se fosse um tribunal, né, que eles tinham. E eles julgavam ali aspectos baseados nas suas crenças, né? O reconhecimento de Mbanza Congo é positivo para o mundo porque estimula a pesquisa e reflexão sobre a história comum a africanos, portugueses e brasileiros. Foi do Reino do Congo de onde partiu a maioria dos africanos escravizados desembarcados nas Américas. Foi de lá que saiu o primeiro embaixador africano enterrado no Vaticano. E também foi lá onde a primeira igreja católica, Columbibi, da África subsaariana, foi erguida. Então a gente vê a importância dessa cultura, a importância desse povo que se formou ali, do povo Banto, né? E de como aquela cultura lá da África, ela foi se expandindo, né? E foi exportada, né, para o mundo inteiro. Então, número 1, de acordo com o texto, o que a cidade de Mbanza Congo representa para a tradição local. Então, qual que é a importância para a localidade, né? Para o lugar, tá? Número 2, qual a importância dos vestígios da catedral, também chamada de Columbibi, para a população local. Então, a gente tem aí na página 90 um pouquinho sobre isso, tá? Número 3, explique por que a preservação desse patrimônio africano também ajuda a entender a nossa própria história. O que tem a ver com a história dos brasileiros? Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer. Eu preciso que vocês leiam novamente o texto, que vocês entendam sobre isso, tá? Para que vocês possam fazer as atividades 1, 2 e 3. Por isso que a tia hoje está gravando esse vídeo, para que você tenha tempo de ler novamente, pensar, pesquisar, ouvir sobre, para depois vocês poderem fazer a atividade, tá bom? Então, um beijinho para vocês. Até mais.